Essa mensagem, eu ministrei ela no domingo, e conforme eu ministrava, Deus me inquietava para compartilhar hoje. Eu nem tinha terminado ela no domingo de 5 horas, e eu já estava preparado, pronto para trazê-la hoje. Lógico, dentro de uma roupagem mais profunda, mais detalhada, mas eu queria muito compartilhar o que Deus falou no meu coração através desse texto no livro de Jonas. Para que você possa entender, eu queria dar um exemplo. Eu sempre estudei em escola pública, desde pequeno, desde os primeiros anos da minha vida acadêmica foram em escola pública. E na escola pública, pelo menos na minha época, ela tinha algumas características muito peculiares. Uma delas era que os livros, eles eram entregues no início do ano, e nós passávamos o ano inteiro com aqueles livros, e no final do ano nós devolvíamos o livro. Nós devolvíamos o livro porque no ano seguinte, aqueles que vinham, eles recebiam os livros, e quando nós subíamos de série, nós pegávamos os livros daqueles que estavam na série acima de nós. Na minha época era assim, e eu não sou tão velho assim. Quando nós tínhamos a sorte, porque de tempo em tempo os livros se desgastavam, e o governo federal mandava livros novos. Então, de tempo em tempo, nós éramos abençoados de pegar essa remessa de livros novos. Oh, meu Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ainda sinto o cheiro dos livros novos na caixa. Quando nós abríamos, tirávamos aquele plástico que protegia, e aquele livro era seu companheiro durante o ano inteiro. Então nós tínhamos cuidado com aquele livro. Nós colocávamos capas protegendo, né, aquele livro. As meninas colocavam capas rosas, multicoloridas naqueles livros. A gente dobrava, na contracapa a gente colocava ali o durex com muito cuidado, né, para proteger aquele livro. Nós tínhamos mais cuidado com os livros do que com o nosso próprio material. Nós recebíamos o fardamento e nós nos alegrávamos naquele dia, porque a gente estava recebendo algo bom, algo novo, e nós cuidávamos. Quando passava de um ano para outro, vinha um momento de tensão, que era receber os novos livros. Como a minha letra, a primeira letra do meu nome é E, eu geralmente pegava do número 5 até o número 7. Eu geralmente era 5 ou 7, porque naquela época nós éramos chamados pelo número, e não tinha esse negócio de causar trauma, não. Era número 5 e acabou. Número 5, presente. Não era assim, irmão? No meu tempo era assim. Eu escapei da palmatória, como alguns aqui não escaparam, mas no meu tempo era assim. Alguns aqui estão no tempo do Mobral. Eu sou um pouco mais... Eu sou do balão mágico para cá. Então, muito bem. Da segunda formação, da primeira, os outros aí. Muito bem. Era tenso o início do ano, por quê? Porque você poderia ser sorteado, porque assim, era número 1, pegava o livro na caixa, número 2, pegava o livro da caixa, e você poderia ser sorteado em pegar um livro de alguém que não era zeloso. E aí você pegava um livro rabiscado, riscado, com páginas faltando, cheio de orelhas, todo riscado, desenhado, maltratado, um farrapo. E qual era a minha frustração quando eu ia responder? Porque quando eu respondia no livro novo, eu respondia lápis grafite. E aquele filho de Belial, insensível, empolgado para responder, a resposta já estava lá. Era uma frustração, porque eu passava o ano inteiro com um livro, um farrapo. Então quando eu era chamado e meu nome, eu olhava para a capa do livro, pela capa a gente já via a bagaceira que estava dentro dele, e já ficava triste. Isso faz muito, eu fiz questão de falar esse exemplo, para que você entenda, quando nós recebemos uma coisa,
aquilo que nós cuidamos e repassamos para outra pessoa. Como é bom receber alguma coisa bem cuidada de outra pessoa, e como é ruim receber algo maltratado de outra pessoa. Nós recebemos, dentro de um contexto bem maior, dentro de um contexto muito mais amplo, nós recebemos a igreja de uma geração missionária. Nós recebemos a igreja de uma geração muito cuidadosa, muito cautelosa. Nós recebemos a igreja de uma geração que subia morros, que entrava em córregos, que invadia favelas, que abria mão do seu lazer pelo desejo de ver a sua igreja grande. Nós estamos repousados hoje nesse berço esplêndido, sentados nesses bancos acolchoados, nesse clima gostoso, nesse som ambiente, sem barulho, sem qualquer outro tipo de problema, porque nós recebemos isso da geração que fundou essa igreja. Essa igreja foi, o DNA dessa igreja é um DNA missional, onde todos os crentes se envolviam com uma obra. E eu ouvi falar com muito entusiasmo da campanha do tijolo na construção dessa igreja, quando cada crente trazia de casa um tijolo para que essa igreja pudesse ser construída, para que essa igreja pudesse ser erguida. Nós recebemos essa igreja de uma geração cuidadosa com a doutrina, cuidadosa com a conduta. Nós recebemos essa igreja, enfim, com um DNA de crescimento. Dessa igreja saiu missionários que foram para as tribos indígenas. Dessa igreja saíram missionários que fundaram a nossa igreja na Venezuela e hoje fundam, esses mesmos missionários estão fundando essa igreja no Peru. Dessa igreja saíram pessoas e homens de Deus que hoje são pastores. Dessa igreja surgiu as igrejas que fazem parte hoje da região litoral nordeste, dessa igreja. Então essa igreja, nós recebemos essa igreja com um DNA missional. Nós recebemos essa igreja com um DNA de crescimento. Nós recebemos essa igreja com um DNA de ousadia e expansão. Recebemos esse livro bem cuidado, encapado, bem zelado, e agora esse livro está conosco. Eu quero fazer uma pergunta para você: como nós vamos repassar esse livro para as próximas gerações? Como nós vamos passar essa igreja para as próximas gerações? Uma igreja missional, uma igreja com um DNA de crescimento, uma igreja com um DNA de expansão, uma igreja ousada, uma igreja com DNA de crescimento, uma igreja atrevida no bom sentido da palavra, de ir, de avançar, de crescer, independente das possibilidades, independente das dificuldades e dos obstáculos que se levantam contra ela. Porque o esforço de entregar algo bom é diretamente inverso à frustração de receber algo ruim. O esforço que foi impetrado para nos entregar algo bom vai ser o tamanho da frustração da geração que vai receber algo que nós vamos entregar, se não entregarmos na mesma proporção ou até melhor. É como você morar num grande prédio, num grande edifício, e você ser o responsável por fundamentar o andar que você vai morar. Então você mora no andar de baixo, você estabelece bem o andar, faz as bases sólidas, e aí você entrega essa base preparada para eu construir o meu andar, e eu vou lá e construo de qualquer maneira. Se eu construí-lo de uma maneira relapsa, eu não vou prejudicar só o andar de baixo, vou prejudicar a mim e vou prejudicar quem está em cima, porque se a estrutura não for boa, ela vai desabar na minha cabeça e consequentemente eu desabarei até a base, comprometendo não só o meu trabalho, mas o trabalho de muitos que vieram antes de mim. Por isso
que nós temos que ter muito cuidado na construção da igreja hoje. Por isso que nós temos que ter muito cuidado na edificação dessa igreja e de como nós vamos entregar essa igreja aos nossos filhos. Sim, porque nós vamos entregar essa igreja aos nossos filhos, não no sentido literal, porque não é uma monarquia, não significa que eu vou entregar isso ao meu filho no sentido pleno da palavra, mas eu vou entregar a ele uma igreja na qual ele possa viver, independente se ele queira ministério ou não, eu vou entregar essa igreja para ele viver. E como eu vou entregar essa igreja? Eu vou entregar essa igreja com essa roupagem bonita que eu recebi? Eu vou entregar essa igreja com esse DNA que eu recebi? Ou vou entregar uma igreja completamente diferente daquilo que eu um dia recebi e até vivi? Porque não adianta nós sentarmos na roda de amigos, nos acampamentos ou retiros, e aí compartilharmos de forma nostálgica do que um dia a igreja foi, do que um dia a igreja experimentou, de como a igreja era, ou de como eu era. O passado, o ontem, ele pertence ao momento que se foi e que nunca mais voltará. O que eu tenho que pensar é no hoje, lançando bases para o amanhã. Você concorda comigo? Diga amém. Então, assim é o processo da jornada, como eu falei. Nós recebemos a igreja de uma forma e nós entregaremos a igreja a uma outra geração, num outro momento, num outro tempo. E a igreja, eu tenho batido nessa tecla, a igreja é um organismo vivo, a igreja é um organismo pulsante, a igreja é um organismo dinâmico, a igreja ela corresponde à sociedade a qual ela está inserida. É impossível que a igreja contemporânea ela não esteja vinculada diretamente à sociedade na qual ela está estabelecida. Nós aqui dentro hoje temos contadores, nós temos enfermeiros, nós temos psicólogos, nós temos pessoas, temos professores, temos psicopedagogos. Então nós temos aqui dentro hoje a representação da sociedade, convertidos, é claro, mas a representação da sociedade, com seus pensamentos, com seus conceitos, com sua forma. Então a igreja, ela é o espelho da sociedade dentro desse aspecto. Você está me entendendo? Diga amém. Muito bem. E por que esse texto de Jonas entra dentro disso que eu estou falando para os irmãos? Porque Jonas foi um missionário muito bem sucedido. Foi um dos missionários mais bem sucedidos da história bíblica, mas foi também um dos mais frustrados por ser bem sucedido. Vou lhe explicar. Deus chama Jonas para uma missão que ele não queria. Deus chama Jonas para fazer algo que ele não desejava. Ele chama Jonas para ir até a cidade de Nínive e pregar arrependimento aos ninivitas. Ele envia Jonas como ação missionária. Alguns historiadores, alguns teólogos afirmam que Jonas era da linhagem sacerdotal. Então, para Jonas era muito mais vantajoso permanecer em Jerusalém, permanecer em Israel, do que sair de lá e ir para outro lugar. Ora, era muito mais cômodo permanecer como sacerdote, pertencer às turmas de sacerdote, oferecer o seu sacrifício e voltar para casa. Mas Deus envia Jonas a Nínive para pregar contra Nínive. Fora esse fato dele ter essa vantagem de ficar em casa, tinha outro aspecto. Os ninivitas eram inimigos naturais dos israelitas. Eles eram inimigos naturais do povo de Deus. Há relatos, por exemplo, de que os ninivitas pegavam corpos de judeus e empalavam e colocavam sobre os muros da cidade de Nínive como troféus. Eles não se batiam, os ninivitas caçavam os judeus. Então, veja, provavelmente, não estou afirmando, mas provavelmente Jonas tinha conhecidos que haviam sido mortos pelos ninivitas. Provavelmente Jonas tinha alguém que de alguma forma conhecia ou sabia de alguma situação de tortura e morte dos seus conterrâneos. Então, para Jonas era muito complicado amar esse tipo de gente. Por isso que Jonas cria aversão aos ninivitas
E ele, ao invés de ir a Nínive, ele foge na direção contrária. Ele vai para Tarsis para se esconder de Deus. Ele foge da presença de Deus. Deus pega o grande peixe, você conhece essa história? A criança mais tenra da nossa igreja, a menorzinha, ela vai contar para você a história de Jonas. O grande peixe pega Jonas, joga Jonas de volta em Nínive, e Jonas vai pregar a cidade de Nínive. Jonas, a Bíblia diz que Nínive era necessário 3 dias de viagem para cruzar Nínive inteira. A Bíblia fala que Jonas pregou um dia. Veja a vontade de Jonas de pregar em Nínive. 3 dias pregando na cidade. Ele prega um dia e diz: pronto, já fiz o meu papel. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Jonas pregando, Jonas não cita a palavra arrependimento. Ele diz: ainda em 40 dias Nínive será destruída. Essa era a pregação de Jonas. Então ele cumpriu a ordem. E aí a Bíblia diz que Deus faz um grande mover. A palavra chega ao coração do rei. Depois do coração do rei, chega aos ministros, chega às autoridades. A palavra, o rei manda um decreto, a palavra se espalha, chega na ponta, no camponês mais humilde. Ele pregou um jejum e há um grande arrependimento na cidade de Nínive. Capítulo 3 de Jonas, vamos lá, os versículos de número 4. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Ele está promovendo um jejum. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo de número 10. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Ora, Jonas prega, eram 3 dias, ele prega um dia somente. A Bíblia diz que é um grande mover, a mensagem chega no rei, chega nos nobres, nos oficiais, ele faz um decreto, a cidade inteira se arrepende. Isso era para o missionário, como diz aí algumas pessoas, glorificar de pé. Uma pregação salvou uma cidade inteira em um dia. Um dia de pregação salvou a cidade inteira. Diga glória a Deus, irmão. Meu Deus, se eu entrasse em água fria, pregasse um dia e a água fria inteira se convertesse, eu chorava o dia inteiro. Mais de 120 mil pessoas se converteram. Que pregação poderosa. Só que Jonas se frustra, porque ele não queria que as pessoas se convertessem. Ele queria que elas fossem destruídas. E aí é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa noite. 2 palavras que falam muito a respeito de fazer a obra de Deus: empatia e antipatia. Empatia não é ser simpático, não é ser bondoso, não é ser o sujeito boa praça que chega e faz a alegria do lugar. Não. Empatia é a característica de alguém que se coloca no lugar de outra pessoa. Ele sente o que a outra pessoa está sentindo. Ele sente a dor do seu próximo, ele sente as angústias do seu próximo, e isso o move a fazer qualquer tipo de coisa. O primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos é a respeito da antipatia, que é o contrário de empatia, que é aversão ao outro. O antipático, ele tem aversão a alguma pessoa ou alguma coisa, e ele se afasta daquilo. Veja, preste bastante atenção. Eu fui criado evangelisticamente aos pés de um grande amigo meu, que hoje não está mais na igreja. Eu já falei sobre ele aqui.
E nós íamos aos cultos relâmpagos, nós chamávamos assim, dos domingos, a partir de 1h da tarde, nós colocávamos uma caixa de som no bagageiro de uma bicicleta, nós batíamos na casa de uma pessoa de 1 a 1h30, veja que atrevimento, no domingo, de 1h30, depois do almoço, 99% de vocês está dormindo. O 1% que não está dormindo é porque perdeu o sono, mas está deitado. E aí nós batíamos na porta e disse: me empreste sua energia, porque nós queremos fazer um culto a Deus aqui. Já era atrevimento. Às vezes o sujeito deixava, e aí nós começávamos a gritar meia dúzia de impropérios: vai para o inferno, idólatra, filhos do demônio, filhos de Belial, aceitem Jesus, raça de víboras. Terminava, fazia o apelo. Cadê a primeira pessoa? Não tinha ninguém. Nós levantávamos, amarrávamos a caixa no bagageiro da bicicleta, fazíamos assim, ó, batia o pó. O sangue desse povo aqui, ó, é com eles e Deus. Só que eu não queria estar ali. Eu queria estar em casa. Mas eu estava pregando porque Deus me mandou pregar. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Jonas vai, mas Jonas não queria ir. Ele não estava interessado naquele povo, ele não estava interessado com os ninivitas, ele não estava interessado com aquelas pessoas. Pouco importava se essas pessoas iam para o inferno ou não. Tanto é que mais na frente nós vamos ver que Jonas sobe o monte para esperar o espetáculo de fogo e enxofre que iria descer sobre Nínive. Ele não está interessado em arrependimento, ele não está interessado em conversão, ele não tem empatia com o povo. E aí entra o primeiro ponto: como nós podemos representar Deus e ser chamado seu povo se não temos empatia com o pecador? Se o pecador está morrendo ao seu lado, às vezes na sua casa, se tem alguém com uma crise conjugal ao seu lado, se tem alguém que está morrendo no vício ao seu lado, se alguém que está morrendo na cachaça ao seu lado, se alguém que tem características de perdição está ao seu lado, e você sequer o convida para vir à igreja, ou sequer dá uma palavra para ele. Como é que nós podemos dizer que somos povo de Deus se não temos empatia em fazer a obra de Deus evangelisticamente falando? E nós esperamos domingo a domingo que os pecadores entrem na igreja, e às vezes quando eles entram não são recebidos como deveriam ser. Como é que nós podemos dizer que estamos pregando, que estamos vivendo, que estamos fazendo, se na verdade muitas das vezes nós estamos esperando o juízo de Deus sobre essas pessoas? Estamos esperando que Deus os castigue, estamos esperando que Deus os mate, estamos esperando, assim como Jonas, subir na montanha para esperar o espetáculo que Deus vai fazer com aquela pessoa. Eu vou aguardar para ver o que é que Deus vai fazer com você. Quando na verdade a motivação de Deus é completamente diferente. O capítulo 4, versículo 2 de Jonas diz: Jonas orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, porque eu sabia que és clemente, és misericordioso, és tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas está colocando as qualidades de Deus como defeito. Ora, sabe por que eu não preguei, Senhor? Sabe por que eu não queria pregar? Eu não queria pregar porque o Senhor é bom. Eu não queria pregar porque o Senhor é misericordioso. Eu não queria pregar porque o Senhor é bondoso, é misericordioso. E não ia fazer o mal com essa gente ruim. Empatia. Não se prega sem empatia. Não se discipula sem empatia. Não se compromete com o pecador se não tem empatia. Não se preocupa em fazer quando não se tem empatia. Então não adianta sairmos domingo a domingo. Então não adianta marcarmos reuniões evangelísticas. Então não adianta fazermos esse tipo de coisa se não tivermos empatia, se não nos comovermos com a situação do outro, se não nos preocuparmos com a situação do outro, se não orarmos porque o outro está caminhando para o inferno. Nós temos o remédio debaixo do nosso braço e não temos a capacidade de entrar na sua casa e falar, porque muitas vezes temos vergonha.
Porque muitas vezes temos vergonha de dizer que Deus faz, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus pode transformar. Porque temos vergonha, talvez por causa desse sistema diabólico que nos colocou como ignorantes, tapados e burros. Porque quando alguém está passando uma crise em casa ou está doente, e temos a ousadia de dizer: vamos à minha igreja, Deus tem uma palavra para você, e essa situação pode mudar, desde que Deus opere um milagre em sua vida. Para isso não precisa de teologia, para isso não precisa de consagração, para isso não precisa de faculdade, para isso só precisa de empatia. Empatia é se envolver, é se envolver. O foco de Deus era um, o de Jonas era outro. Jonas achava que estava trabalhando em parceria com Deus, mas estava fazendo outra coisa. E eles não se converteram, eu brinquei no começo, mas eles não se converteram por causa da pregação de Jonas. Eles se converteram por conta do que Jonas fala aqui, porque Deus é bondoso, porque Deus é misericordioso, porque Deus faz o jeito certo para as coisas acontecerem. Se for necessário, Deus faz alguém lá dentro do mais profundo, da profunda selva. Ele faz com que a palavra dele chegue lá e ele converte aquele pecador para a glória do seu nome. Ele poderia enviar seus anjos, ministradores, para falar a sua verdade divina, mas ele escolheu a nós. Você me entende? Diga amém. O foco de Deus era a vida. O foco de Jonas era a morte. O foco de Deus era a salvação. O foco de Jonas era juízo. Haverá um juízo sobre a terra, mas até lá, quanto mais pessoas pudermos salvar, assim devemos fazer para a glória de Deus. Empatia ou antipatia? Isso aí faz a diferença. Para Jonas, sobrou antipatia, ou seja, aversão. Estou conversando esses dias com algumas pessoas. Eu compartilhava para eles, a pessoa falava, dizia que eu tinha um discurso de ódio, que o meu discurso era um discurso de ódio. E eu dizia: olha, desde a fundação do mundo, desde que o pecado entrou no mundo, existem dois grupos na terra: existem salvos e perdidos. Desde que o mundo é mundo, vai haver registros de ladrões. Desde que o mundo é mundo, vai existir registro de promíscuos. Desde que o mundo é mundo, vai existir adúlteros, todo tipo de pecado. Nunca houve guerra. A igreja, olhe para cá, nós, a igreja, não guerreamos contra pessoas. Paulo diz que o nosso inimigo não é carne e sangue. O nosso inimigo são os espíritos malignos nas potestades. É o príncipe, governador deste mundo. É diabo, Satanás, aquilo que não se vê, não é carne e sangue, são espíritos. Você entende? Diga amém. Então seu inimigo você não vê. Seu inimigo não é o pecador. Seu inimigo não é o adúltero. Seu inimigo não é o ladrão. É quem está por trás dele. Nosso inimigo é o diabo. Então nós não odiamos ninguém. Ninguém. Não se dê o direito de odiar, porque quando o ódio entrar no seu coração, metade da batalha vai estar perdida. Não se dê o direito de odiar. Não odeie ninguém. Ninguém. Mesmo quem persiga você, mesmo quem minta contra você, mesmo que caluniem você, entregue a Deus e não odeie ninguém. Não permita que o ódio entre no seu coração, porque o ódio criará uma mancha no seu coração. Evite o ódio no seu coração. A justiça pertence a Deus, a honra pertence a Deus, e quem faz as coisas é Deus. Deus pesa. Então nós não odiamos ninguém. Nós não odiamos ninguém. Então, essa história que o crente odeia o homossexual é mentira. Essa história que o crente odeia católico é mentira. O verdadeiro filho de Deus não guarda ódio no seu coração. E acabou. Acabou.
Então não temos, por exemplo, como entrar em casas e acusar ninguém, porque da mesma forma somos pecadores. O que nos difere é a graça de Deus em nossa vida, o Senhor abrir os nossos olhos. Então veja bem, meus irmãos, se você não tem essa visão de empatia, você cai na falácia do mundo, cai na falácia até de pregadores, até de alguns pastores, e que pregam em que o ódio deve ser colocado. Às vezes há discurso de ódio até nas palavras. Não há guerra. Da nossa parte não há guerra, de forma alguma. Você concorda comigo, meu irmão? Diga amém. Agora, essa empatia, essa busca, ela deve ser constante. Deixa eu dar um exemplo para você de empatia. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 7, versículo de número 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor, olha a palavra, se compadeceu dela. Algumas versões diz, moveu-se de íntima compaixão, e disse: não chores. A letra, lendo de forma fria, esse não chores pode ter várias conotações. Mas quando você liga o não chores ao contexto, você vai ver que ele vem carregado de misericórdia e compaixão e empatia. Jesus sente a dor daquela mulher, compadeceu-se, ou seja, sentiu a dor dela. Ele sentiu o que ela estava sentindo. Eu costumo dizer que o pastor, o ministro, o crente, sobretudo o ministro e o pastor, ele tem que ser muito cauteloso a respeito do sagrado e do profano, do comum, do profano não, do comum. Porque você, por exemplo, faz o seu devocional, lê em casa, tem o seu momento ali, e aí vem para a igreja no culto. Quando você volta, você tem seu emprego, você consegue fazer uma dicotomia, uma separação clara do que é comum do seu dia a dia e do que é divino, que é sagrado. O ministro, o pastor, ele trabalha com o sagrado. O sagrado está constantemente diante de nós. Então a gente tem que ser muito cauteloso para não entrar naquilo que é sagrado e divino e tornar isso comum. Por isso que tem pastores que roubam as igrejas, porque ele transforma aquilo que é sagrado e divino em algo comum. No quintal da casa dele, por exemplo, ele esquece da premissa: tira a sandália de teu pé, porque o lugar em que tu estás é santo. Essa dificuldade, ela é transportada, por exemplo, para os outros ofícios pastorais. Visitar. Se a gente não tiver cuidado, a gente visita normalmente. A pessoa está ali convalescendo, talvez ali morrendo. Se o pastor não for criterioso, ele visita de forma indiferente. Ele lê, ele visita, ele entrega a palavra, ele ora, ele vai embora. Tal qual um legista vai exumar um cadáver. Aquilo ali não emociona mais ele, aquilo ali não tem mais nenhuma novidade para ele, é algo comum, é algo corriqueiro da vida dele. Você está me entendendo? Diga amém. Ele não tem empatia pelo morto que ele está exumando. É como um médico que vai operar, é como um psicólogo que vai atender. Então se o cristão não tiver cuidado, ele torna aquilo que é, ele não consegue fazer a dicotomia entre o sagrado e o comum. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus tivesse tratado essa mulher como outras tantas e tantas pessoas, talvez que tivessem cruzado o caminho dele, mas se ele tivesse tratado essa mulher sem empatia, sem envolvimento, ela seria mais uma passando na frente dele.
Quantos bêbados cruzaram o seu caminho já na sua vida? Quantos perdidos já cruzaram o seu caminho na sua vida? Quantas pessoas que precisavam de ouvir uma palavra sua passaram e você não percebeu? Sabe por quê? Porque não há empatia, não há envolvimento. Você torna aquilo comum, indiferente. E Deus nos chamou para propagar a sua palavra. O que aconteceu com aquele fogo no nosso coração de falar para a pessoa que senta ao lado no ônibus? O que aconteceu com aquele nosso fervor de ter como objetivo ganhar o seu vizinho, ganhar um amigo, ganhar um primo? O que foi que aconteceu com aquela chama dentro do seu coração que fazia com que você saísse para pregar a alguém e ter aquela pessoa como alvo para ganhá-lo para Jesus? Quantos anos já tem da fé e ainda perdeu essa capacidade de ganhar almas para Jesus? Se tornou uma figueira infrutífera. E o que é que acontece com aquilo que é infrutífero? O que é que acontece com aquilo que é infrutífero? A Bíblia diz que o machado está ao pé de toda árvore que não produz fruto. Se é infrutífero, morre. O crente infrutífero morre. Porque existem dimensões na nossa vida que nos fazem ser plenos. E uma das coisas que nos fazem ser plenos é pregar a palavra de Deus. Nós precisamos do sobrenatural. Nós precisamos ver vidas se convertendo. É algo que está na nossa essência. É algo que está dentro de nós. E quando isso falta, nós secamos. E o machado de Deus está ao pé da árvore. Porque falta empatia. Se faz na terceira pessoa. A Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. E esse texto é maravilhoso porque Lucas faz questão de dizer que depois que ele se compadeceu, que depois que ele pediu que ela não chorasse, ele não fica somente nessas palavras, ele age em favor dela. É o texto clássico, é icônico, que mostra claramente que a necessidade de alguém moveu Deus ao seu favor. Deus se moveu pelo choro de uma viúva. Ele moveu-se. E ele mudou o quadro natural da situação. Milagre é quando Deus muda o quadro natural da situação. Não tem cura para aquilo, Deus vai e cura. Não tem como libertar aquilo, Deus vai e liberta. Não tem como libertar do vício, Deus vai e quebra. Não tem como quebrar a maldição, Ele arrebenta os grilhões, Ele quebra as cadeias e faz do pecador uma nova criatura. Onde está essa chama no seu coração? Onde está essa chama no seu coração? Eu tenho certeza de uma coisa: ela ainda está aí dentro, ela ainda está acesa. Pode estar queimando pouco, mas o Espírito de Deus hoje vai jogar gasolina para incendiar. Tem que ter empatia. Temos que fugir da antipatia. Porque quem ama a Deus não é indiferente ao seu semelhante. Certa feita, alguém queria pegar Jesus. Diz: o que é que eu faço? Quais são os 2 maiores mandamentos? Jesus diz: amarás a Deus e ao próximo. E aí o sujeito, querendo dar uma de sabidão, disse: quem é meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. E uma das verdades que nós podemos extrair daquela parábola é que o próximo é alguém que você não conhece, que cruza o seu caminho e você tem capacidade de ajudar. Você entendeu? Alguém que você não conhece, alguém que cruza o seu caminho e você tem poder para ajudar essa pessoa. Você não é rico, você não é poderoso, talvez você tenha só um pouquinho de vinho e azeite, mas o que você tem, Deus vai usar para abençoar a vida de alguém. Agora a sequência santa, talvez você esteja quebrando, porque Deus levantou alguém para ajudar você. Deus levantou alguém para te dar a mão. Deus te levantou alguém para jejuar por você, para orar por você, para sofrer por você, para dar a mão a você quando você estava chorando e não tinha esperança. Agora é a sua vez de estender a mão. Quantas pessoas cruzaram o seu caminho e você não enxergou? Quantas pessoas estenderam a mão para você? Quantos
estão quase mortos e cruzaram o seu caminho, e você passou por eles e talvez tenha agido como o sacerdote, ou como um levita. Quantas vezes, olhe para cá, vemos os samaritanos fazendo o trabalho dos crentes. Quantos Jonas estão espalhados por aí, com a Bíblia embaixo do braço, com uma gravata bonita no pescoço, mas estão secos, são fontes secas, das quais não brota mais água. Os poços que secam são entulhados, as árvores secas são cortadas, mas o Senhor diz: toda árvore que produz fruto, meu Pai poda, para que cresça e dê mais fruto. Coloque, quantos Jonas existem por aí? Repito, João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 20, ele diz: olha, diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão. Diz que ama a Deus, mas não faz, mas odeia seu irmão. É mentiroso. Não ama a Deus. Porque como é que você vai amar a Deus que não vê, se você não ama teu irmão que vê? Quando você pega dois grandes missionários e coloca um ao lado do outro, você tem um exemplo claro de empatia e antipatia. Você pega Paulo e coloca ao lado de Jonas, você vê claramente um homem que se desgastou, que se preocupou, que sofreu, que padeceu pelo desejo de ver o evangelho pregado a todas as nações. No capítulo 12 de 2 Coríntios, no versículo 15, ele diz: me gastarei, eu me deixarei gastar por vocês, para que amando vocês cada vez mais, eu possa ser amado muito menos. Ou seja, mesmo que vocês não me amem, mesmo que eu possa criar repulsa diante de tantas pessoas, mesmo assim eu prego a palavra. Ele diz: eu não tenho de que me gloriar se eu pregar a palavra de Deus, eu tenho que pregar a palavra de Deus, porque eu sou devedor. Eu devo a gregos, eu devo a bárbaros, eu devo a quem não conhece, eu sou devedor, porque a mim foi revelada a palavra da salvação. Jonas e Paulo, com quem você parece? Está fazendo porque tem que fazer, ou está fazendo porque você tem empatia pelo que está perdido e você ama a Deus de uma tal maneira que você não consegue ficar parado? Foi essa igreja que nós recebemos. Foi essa igreja que nós recebemos quando os irmãos subiam morros. Foi essa igreja que nós recebemos quando os irmãos saíam daqui para ir para Cabo de Santo Agostinho, para Barreiros, para Ribeirão, para Cortês, para as cidades do interior. Foi essa igreja que nós recebemos quando as irmãs saíam daqui para formar o departamento feminino, a SAF, em todas as igrejas que estão à circunvizinhança de nós, muitas vezes a pé, muitas vezes passando por dificuldades, muitas vezes em território estranho, mas Deus os honrou, Deus fez acontecer, Deus fez prosperar, Deus fez com que acontecesse. Essa igreja que nós recebemos é esse livro encapado, bonito, com tantas histórias que nós recebemos. E agora? As páginas estão em branco. Agora as páginas estão lá para serem preenchidas por nossa história. Nós vamos escrever a história desta igreja e vamos passar adiante. O que nós vamos entregar? O que nós vamos entregar aos nossos filhos numa sociedade corrompida, numa sociedade imoral, numa sociedade pervertida? Quais são os parâmetros que nós vamos entregar aos nossos filhos? Uma igreja covardada, uma igreja medrosa, uma igreja que é um gueto guardada em si mesma? Não, meus queridos, é uma igreja missional, é uma igreja com DNA vibrante, pulsante, crescente, que quer salvar almas para Jesus. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Para isso precisamos mudar nossos valores. Para isso precisamos mudar o nosso rumo. Porque existem coisas importantes e coisas efêmeras, temporárias.
Vai lá para Jonas capítulo 4, versículo 8. Você achou? E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas pregou para Nínive. E no versículo 1 do capítulo 4, o texto diz que ele desgostou-se e ficou extremamente irado, porque Deus não quis mais destruir a cidade. Mais de 120 mil pessoas seriam queimadas pela ira de Deus. E ele ficou bravo porque Deus não fez mais. Aí Jonas sobe no despenhadeiro, fica ali deitado, monta no sertão, no interior a gente chama de giral. É um negócio que você monta assim com madeira, coloca uns galhos para cobrir ali, para fazer sombra. E Jonas tenta dormir, mas o sol não deixa, aquela inquietação. Só que nasce uma plantinha. Olhe para cá, uma plantinha. Segura o sono. Você está com sono? Diga amém. Muito bem. Sobe a plantinha, cria uma sombra boa. Jonas olha para cima, sou Deus maravilhoso, aleluia. Aí deita e dorme. Aí Deus manda um verme, mata a planta. E quando vem amanhecendo o dia, um vento oriental, devia ser mais ou menos como está o sol do Recife hoje, né? Bateu o vento, derrubou lá o giral de Jonas, o troço que dava sombra para Jonas. O sol veio na cara de Jonas. Eita, o homem ficou bravo demais. Ah, desse jeito é melhor eu morrer. A pobre da plantinha, a pobre da plantinha que não tinha nada a ver com o negócio. Eu quero morrer, Deus, eu quero morrer. Deus chama Jonas e diz assim: você está é lícita essa tua revolta? Jonas diz: é sim, porque a plantinha estava aqui, não fazia mal a ninguém. E Deus diz: é lícito você se revoltar com uma planta que você não teve trabalho nenhum para fazer crescer, e você se revoltar porque eu poupei mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir o que é a mão direita, o que é a mão esquerda, ou seja, ignorantes a meu respeito. Se revolta com uma plantinha, mas quer que 120 mil morram. Precisamos mudar nossos valores. Jonas precisava mudar os seus valores. Você concorda comigo? Diga amém. A plantinha significa algo tolo, uma tolice que você faz questão de se agarrar, uma tolice que você faz questão de se abraçar, e para ficar abraçado nisso, pessoas vão morrer. Que morram, eu quero ficar abraçado com isso. É isso que alguns de nós estão fazendo. É isso que alguns de nós como igreja tem feito. Eu quero me abraçar com isso aqui, eu quero me abraçar com isso. E essas pessoas, que elas morram, eu não estou interessado nelas, eu quero que isso aqui fique. Eu quero que isso aqui permaneça. A tolice é a briga por fardamento. A tolice é a briga por departamento. A tolice é a briga por quem canta menos, por quem canta mais. A tolice, a plantinha, é aquele que quer estar dirigindo o culto, dirigindo o grupo, ou se fulano dirigir eu não apareço. Você pode achar absurdo o que eu estou falando, mas isso existe ainda no nosso meio. Enquanto estamos brigando, feito crianças mimadas e tolas, mais de 120 mil que não sabem discernir o que é na mão direita ou esquerda, estão morrendo, e nós estamos dentro de uma bolha, fazendo festa para nós mesmos. Estamos fazendo uma bolha, estamos celebrando dentro de uma bolha,
E estamos brigando quem é mais bonito, quem é feio, quais são as cadeiras que eu devo colocar, quais são os bancos que eu posso colocar, qual é o piso que eu posso colocar, se eu boto luz ou se eu não boto, se eu pinto de preto ou azul. Estão morrendo e nós estamos agarrados com a plantinha. Nos últimos 6 meses ou mais, Deus tem me inquietado e tem me feito sofrer com algumas coisas. E essas são essas coisas: tolices, bobagens, meninices das quais, como pastor, eu me recuso a tratar, porque nós estamos agarrados com plantinhas, enquanto o que é mais importante perece. A lógica humana dominou muitos de nós. Quanto é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar? Qual é a vantagem que eu vou ter? O reino de Deus não é feito dessas coisas, meu irmão. Se você acha que é feito dessas coisas, pegue a viola, bota na sacola e vai embora. Porque o reino de Deus é feito com dedicação, é feito com zelo, é feito com amor, é feito com excelência. E a prioridade aqui é Deus. A prioridade aqui é Deus. Somente Deus. É para isso que o Senhor nos move. Chegamos num momento crucial como igreja. Deus nos abençoou sobremaneira. Atingimos a casa de 1000 membros. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar pensando como igreja pequena? Vamos ficar pensando em coisas pequenas? Ou vamos seguir a marcha que Deus propagou para nós? Ou vamos seguir a marcha que Deus propôs para nós? Cada crente um salvador de vidas, cada crente um discipulador, cada crente um filho de Deus, cada crente um soldado de Cristo. Avante, igreja de Cristo! Eu me recuso. Temos coisas muito mais importantes do que a plantinha que morre. Nínive está aí. Nossa Nínive é Bomba do Emetério, nossa Nínive é Arruda, nossa Nínive é Alto Maracanã, nossa Nínive é Água Fria, nossa Nínive é Recife. Não é por acaso que dizem que a todos nos conhecem como a igreja de Cristo em Recife. Temos que mudar o rumo, temos que mudar a ótica, temos que mudar a visão. A visão não é quem ganha mais, a visão não é quem faz mais, a visão é de um corpo unido, marchando juntos, cada um naquilo que Deus chamou para fazer. Eu lhe assustei, irmão? Não se acomode debaixo da planta. Pelo que e para que nós estamos trabalhando? Uma vez uma pessoa me procurou, deixa eu correr, e disse assim: pastor, o senhor continua sempre assim, o senhor não se abate com isso, com aquilo. Eu não me abato porque eu não faço esperando reconhecimento dos meus superiores. Não faço. Amo meus pastores, amo o reverendo Daniel Silva, amo o pastor Laias, amo meus superiores, amo sem fingimento. Não faço, porém, para que eles deem tapinha nas minhas costas. Eu faço porque Deus me chamou para fazer. E quando Deus te chama para fazer, você pode receber aplausos ou vaias, você faz, porque você tem convicção que Deus te chamou para fazer. Eu não brinco de fazer o que eu faço. Perguntaram por que eu defendi a minha fé com unhas e dentes num desses grupos de WhatsApp da vida. Por que você defende com tanta força? Por que você defende com tanta ênfase? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse à pessoa: eu deixei um trabalho que eu trabalhava lá há mais de 10 anos, uma família para mim. Eu deixei o lugar que eu vivi
Durante 30 anos eu nasci, cresci, me criei, casei, tive meu primeiro filho no mesmo lugar. Eu não sairia dali por nada. Quando Deus me chamou, olhe para cá, eu deixei tudo isso por uma convicção que Deus me chamou para ser ministro do seu evangelho. Então não toque naquilo que Deus me chamou para fazer. Não toque, porque eu zelo. Eu tenho zelo pelo que Deus me deu, você entende? E ninguém toca. Podem falar, podem criticar, podem dizer, mas o que Deus me deu, olhe para cá, ninguém bota a mão, porque foi Deus quem me deu. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. É hora de mudar. É hora de avançar. Senão, o andar de cima vai desabar sobre nossa cabeça. Se a estrutura que nós vamos fazer hoje for fraca, se os tempos hoje são difíceis, imagine os tempos dos nossos filhos. Porque não sei se você está percebendo, há um escalonamento, há um crescimento da imoralidade, das coisas ruins. Então está difícil para você hoje? Está difícil? Imagine para os nossos filhos. Então eles têm que ter toda a estrutura, eles têm que ter toda a força, eles têm que ter toda a capacidade de, quando receberem essa igreja das nossas mãos, eles dizerem: nós recebemos uma igreja santa, preparada para fazer contraponto à sociedade pervertida. Se você está comigo, diga amém. Então saia do banco, una-se a mim, una-se ao ministério, una-se a nós, una-se num só corpo. Vamos nos mover como um só corpo. Sede, congregações, o povo de Deus, que Deus reúne aqui, que Deus reúne no Córrego do Índio, que Deus reúne em Goiânia, em Natal, um só povo, vamos nos unir e vamos fazer o que Deus determinou que nós fizéssemos. E nós fizermos isso aqui, aleluia. Esse vídeo vai ser gravado para que a posteridade, se essa palavra, como uma boa semente, cair no seu coração e frutificar em outros corações que vão recebê-la, nós abalaremos o inferno desde esse lugar. Entraremos na história, não para que as pessoas cheguem um dia e falem: o presbítero Brivaldo fez isso, o pastor Misael fez isso, o pastor Edivan fez isso. Não quero entrar na história nisso. Se quiserem colocar uma placa numa sala dessa, pode colocar, viu, irmão? Amém? Almoxarifado, pastor Edivan Menezes. Não quero, não precisa. Mas eu quero dizer uma coisa a você: no registro santo, nos livros dos céus, Deus registrará cada lágrima, cada esforço, cada passo. Eu posso não ver, meu irmão, eu sou falho, eu sou um ser humano, eu posso não ver, mas Deus vê você na madrugada orando pela sua igreja. Eu posso não ver, meu irmão, mas Deus vê você fazendo a sua obra. Eu posso não ver, meu irmão, eu me desculpe, eu posso não bater nas suas costas e dizer obrigado, mas saiba de uma coisa: naquele último dia, Deus vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, vi tuas lágrimas, vi teu esforço, vi teu trabalho. Aquelas vidas têm parte tua, tem um DNA seu, porque você ousou fazer, porque você ousou orar, porque você ousou evangelizar, porque você ousou fazer a obra de Deus. Contra tudo, contra todos, foi sem reconhecimento humano, mas Deus anota todas as coisas e você será galardoado, você será recompensado. Deus está vendo tudo. Aleluia, aleluia, aleluia. Cada passo que eu dou, cada ação que eu faço, cada gota do meu suor, Ele registra, Ele anota, Ele guarda. Não é para que vejam, não é para que olhem, mas cada uma destas coisas o Senhor registra. Venha conosco, meu irmão, venha conosco nessa obra. Apenas faça, apenas faça. Ah, porque eu não sei. Faça, faça. Abra a tua boca, que eu te encherei.
faça. Faça. O que Deus te mandar para fazer, faça. O que você tem para fazer, faça. Com coragem, com ousadia. Porque quando você botar o pé, aleluia, o mar vai se abrir e Deus vai fazer acontecer.